Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade. Hoje para mais um vídeo teórico sobre o pensamento urbano. Nos últimos vídeos, na verdade desde os primeiros vídeos que eu tenho postado aqui nesse canal, temos visto aí vários pensadores urbanos teóricos que expõem suas ideias, né? Até a gente observou algumas propostas que foram concluídas e foram realizadas, né? Como no caso dos últimos do Le Corbusier, do Walter Gropius, que materializaram ali as suas ideias em forma de um projeto e em alguns casos, né, até de cidades, de bairros. Outros anteriores, como o Soria e Mata e mesmo o Cerdá em Barcelona, que conseguiram aí iniciar a implantação do seu pensamento. E esse pensamento foi desenvolvido aí ao longo das décadas nas suas cidades. Mas até então a gente tem visto eles de uma forma mais solta e mais espaçada, né, no contexto do pensamento, e fica sempre uma pergunta se eles têm uma linha de raciocínio, qual algum deles seguem, né, para que possam pensar a cidade, ou se todos são soltos mesmo da forma que a gente tem visto, né, ou conforme a gente vê quando vai estudar, se interessar em estudar a cidade. E para facilitar todo esse trabalho, teve uma historiadora francesa que publicou um livro chamado O Urbanismo, e é a Françoise Chouay. E nós vamos ver agora esse trabalho que ela desenvolveu, onde ela classifica esse pensamento urbano, como eles estão aí agrupados em certos, vamos dizer assim, linhas de pensamento e como eles seguem e como eles são aí distribuídos ao longo do período, ao longo da história. Então vamos ao vídeo. No primeiro vídeo desse canal, eu falei que teve um economista norte-americano chamado Edward Glaser que disse que a cidade era a maior invenção da humanidade até esse momento que vivemos. Isso implica em dizer que a cidade é uma coletânea de medidas, né, de cunho econômico, social, administrativo e técnico, que faz com que o ambiente se torne um local pacífico, né, harmônico, e um local que possa prover aí o sustento da sociedade humana de uma forma digna, né, sem conflitos. Contudo, essa é uma visão ideal da cidade, né? E em vários momentos nós vimos que a sociedade humana passou por dificuldades que abalaram aí as bases, né, da sua sobrevivência, principalmente no ambiente urbano, que é onde tem uma concentração de pessoas habitando maior do que no ambiente rural, né, no ambiente do campo, como assim dizemos, né? E estes conflitos, esses problemas, ele faz com que as pessoas passem a pensar em soluções, né? E é isso que a gente tem visto até então, né? Em problemas sociais que eclodem na cidade, gera aí alguns pensadores, né, que estão na elite do pensamento intelectual da cidade, faz com que esses pensadores aí proponham soluções. E neste cenário, o trabalho de Shuai, ele organiza esses pensamentos de todos esses pensadores em períodos e em correntes de pensamento. E são esses que a gente vai ver agora, os períodos do pensamento urbano. Então, Shoai dividiu aí os períodos em pré-urbanismo e urbanismo. No pré-urbanismo, ela coloca o período em que os pensadores não eram necessariamente técnicos ou especialistas no tema urbano, no tema cidade ou mesmo no tema arquitetura. Em geral, eles eram historiadores, economistas ou mesmo políticos
que concebiam um modelo ideal de cidade, mas até mesmo um modelo ideal de sociedade. E a sua proposta girava em torno disso. Neste período, então, esses autores eles não desenhavam necessariamente o modelo da sua cidade perfeita. E quando esses modelos existiam, o desenho, o plano, né, a planificação desta cidade, em geral eles eram desenhados por terceiros ou eram complementados por terceiros, né? Pegavam ali um croquis, um esboço preliminar e complementavam aí com esse desenho da cidade em planta, né? Que foi assim que nasceu essa ideia de planificação, de planejamento, de pensamento de um modelo de cidade perfeita. Estas propostas eram geralmente de cunho higienista e tinham como objetivo o embelezamento da cidade, uma vez que as cidades estavam degradadas em virtude aí do processo de industrialização, como vimos em quase todos os vídeos anteriores sobre o processo de industrialização, que foi aí a mola propulsora do urbanismo, né? Então esses processos eles vêm sempre conjuntamente e é impossível dissociar o urbanismo deste processo de industrialização. O período denominado urbanismo já é o período enxergado por Schweig, onde os autores são predominantemente especialistas e, na sua maioria, eram arquitetos. Neste período, o urbanismo já é uma disciplina enxergada como uma disciplina política e é dada muita ênfase a ela pelo Estado-nação, que observa no urbanismo um meio de procurar a estabilização social, principalmente dos centros urbanos, né, onde era já neste momento ali o polo gerador de riqueza para esse Estado-nação. Então o Estado começa a elaborar e incentivar em políticas de larga escala atendendo a público urbano. E a ênfase desses projetos começa a ser a habitação, como vimos, né, em alguns vídeos anteriores também, e também o foco na sanitização, mas não só única e exclusivamente na sanitização, como foi no período pré-urbanismo, né, assim denominado pela Schweig, mas a sanitização também. Então seria da habitação, da sanitização e também na procura de áreas verdes que auxiliariam a sanitização, a higienização das cidades, mas também trazem aí consigo o poder de restauração quase que psíquica do cidadão urbano, né? Ou seja, um local para ele utilizar como lazer mesmo, à sua disposição. Então, o foco nas áreas verdes começa a ser observado e neste período também observa-se uma quarta linha que foca o urbanismo, que é a mobilidade, e a mobilidade predominantemente por meio do automóvel, que era a grande sensação da indústria, né, da criação de um objeto que permite a locomoção das pessoas com uma maior velocidade. Então, neste período, a gente observa que a mobilidade voltada ao automóvel vira quase que uma subdisciplina do urbanismo. Esses períodos eles não são exatos, né? Com um ano correto, um dia, mês e ano correto, onde começa um e termina outro. Então eles têm aí autores que ficam cronologicamente situados no urbanismo num ano, e a gente pode até ver autores que são situados no pré-urbanismo num ano ainda à frente do autor anterior. Então é um período que tem aí sombras de esmaecimento entre eles. E para auxiliar a classificação desse pensamento urbano, a Shoei, ela estabelece aí algumas correntes de pensamento que daí já seguem uma linha mais ideológica, um norte em relação ao que pensam sobre a cidade. E assim ela divide. A primeira divisão é uma corrente de pensamento sem modelo. Nesta corrente de pensamento sem modelo, a cidade ela não tem uma linha definida
de pensamento, mas ela ainda é muito influenciada pelo modelo de cidade medieval. Num desenho, num esquemático ali de uma cidade radial concêntrica, né, onde ela tem o centro, como a cidade medieval é, né, e ela vai expandindo em anéis para até os seus limites, e estes limites, inclusive, eles são muito bem definidos, né? No caso da cidade medieval, a gente lembra que eram as muralhas de proteção da cidade, para a defesa da cidade, e a cidade, então, ela se desenvolvia dentro dessas muralhas. Neste pensamento pré-urbanista, que era, em sua maioria, né, esta corrente de pensamento sem modelo, era muito semelhante, né, com a exceção de ter a muralha, mas ela tinha esse limite bem definido, normalmente por um cinturão verde, por um zoneamento, um sistema viário que delimitava a cidade e fazia essa divisão clara entre o que era o espaço urbano e o que era o espaço rural, né, o denominado campo. E estes pensadores da corrente sem modelo, em geral, também viam problemas na cidade onde eles identificavam muito mais como um problema social, um problema da sociedade e da divisão de classes que eles enxergavam na sociedade do que propriamente da cidade e do espaço em si. E normalmente as soluções para esses problemas destes pensadores dessa corrente aí sem modelo, elas vinham muito mais por revoluções, né, revoluções sociais, do que por soluções urbanas, né, de administração da cidade. Mas ainda assim era uma crítica à cidade e tinha aí um aspecto de propor soluções para a cidade, mas a cidade como um reflexo e não como uma causa e consequência dos próprios problemas que eles estavam enfrentando. Uma outra corrente de pensamento era a cidade progressista, e junto a ela vinha aí o espaço platônico. No modelo progressista, o espaço urbano é amplo, né? Tem uma certa vastidão, áreas verdes abundantes, aquele anseio de sanitizar a cidade ainda e propor uma área de lazer e uma área de descompreensão para o cidadão urbano. E aqui neste modelo, o espaço urbano ele é compreendido baseado numa análise das funções humanas dentro da cidade. O que seria isso? De acordo com as necessidades da vida humana ao longo do dia, a cidade era projetada e planificada, né? O que a gente consegue observar bem, né, nos planos lá dos modernistas, da cidade funcional, né? A cidade em que para cada atividade humana era determinado ali um uso e um setor da cidade para isso. E isso implicava até mesmo num desenho mais conceitual, esquemático da cidade, né? Como se a cidade tivesse ali a forma do corpo humano, das funções humanas, né? Então, tudo nesse modelo progressista ele girava em torno dessa funcionalidade. E este modelo ele também busca romper com qualquer característica artística ou histórica da cidade medieval, né? Então a cidade é quase que passada a limpo, repensada do zero, e tudo deveria obedecer rigidamente ao desenho puramente geométrico mesmo de traçados. Reflexo disso foram o plano Haussmann, que ali para traçar aquelas boulevards, aquelas avenidas grandes, né, devastou o centro histórico de Paris, e outros planos de intervenção e mesmo cidades criadas do zero, aí baseada numa geometria mais ditada ao sabor do urbanista, do arquiteto, né? E com isso também do seu pensamento mais funcionalista. Então a cidade progressista, ela impõe essa rígida forma de vida do cidadão urbano, dentro dessas diretrizes já pensadas, né? Sem considerar todo o processo histórico que uma sociedade, né, que ocupa aquele espaço territorial tenha criado e toda a sua carga emocional, cultural que tenha vindo até ali.
E com isso a gente tem o estabelecimento do espaço platônico, né? O que seria o espaço platônico é o espaço onde o vazio ele existe já a priori, né? Ou seja, ele já é pensado como algo a existir e a não ser ocupado, porque a ênfase dele, né, com aquela ideia de higienização e de proporcionar lazer ao cidadão urbano, então ele já existe com essa ideia de existir e permanecer assim, e faz com que o edifício fique isolado no espaço, no horizonte, né? Quase que a gente não observa o skyline, né, de puramente urbano, como a gente ainda observa hoje nas grandes metrópoles do mundo, né? Então, na cidade progressista, este espaço ele traz essa característica mais de isolamento dos prédios, com essa densificação de pessoas em pontos mais reduzidos, mas com uma área de terreno livre mais dominante. Então, a isso a gente chama aí do espaço platônico, que é a cidade mais com massa construída mais isolada neste espaço. E então os urbanistas deste modelo, defensores, né, aí deste modelo dito progressista, ele busca englobar e adaptar a cidade, englobando a indústria neste processo, né, e com isso chegando aí a um modo de vida dito moderno. E para isso eles têm aí 4 premissas fundamentais. Seria descongestionar o centro das cidades, a fim de atender às demandas de circulação e de produtividade. 2, aumentar a densidade nos centros das cidades para realizar o contato exigido pelo ambiente de negócios. 3, repensar os meios de circulação, uma vez que a atual concepção, até aquele momento, né, a concepção de rua, ela estava entrando em defasagem, né, porque os meios de locomoção haviam sido mudados completamente, com a entrada do automóvel e com a entrada do metrô. Então, as ruas acabaram deixando de ser um meio onde as pessoas se deslocavam e, ao deslocar-se, faziam as trocas ali de comerciais ou trocas, mesmo trocas humanas, de tudo que é possível se fazer. Então, as grandes massas foram para os subsolos para se deslocarem aí por metrô. A classe média começou aí a utilizar o automóvel para os grandes deslocamentos. E as ruas acabaram aí tornando-se um local de circulação de pessoas quase que vazio, né, com mais as máquinas circulando por esses locais. Então eles começam a pensar em como dinamizar esse meio de circulação para promover as trocas, né, e embora não tiveram muito sucesso como a gente veio a observar ao longo aí do desenvolvimento das cidades de cunho progressista. E 4, aumentar e ampliar as áreas verdes, né? Como falei, isso é uma característica, uma premissa fundamental da cidade progressista, com a intenção de manter a higienização do ambiente urbano, né? Ventilação e iluminação principalmente, e também como proporcionar aí uma área, uma zona de descompreensão para o ser humano que havia entrado neste mundo da industrialização, né, e do trabalho cronometrado e da máxima eficiência. Então, ao sair para um espaço aberto com esse contato com o verde, eles consideravam que isso iria gerar um conforto psicológico, conforto mental para este novo cidadão. E os principais aí pensadores deste modelo, desta corrente de pensamento progressista, é o Tony Garnier, o Charles Fourier, o Le Corbusier e o Walter Gropius. Todos eles nós vimos aí, tem vídeo aqui no canal falando sobre o que cada um pensou sobre a cidade. O modelo culturalista, né, de cidades, e com ele também traz aí o que a gente vem chamar de espaço aristotélico,
É um modelo pensado por urbanistas, né, técnicos ou mesmo historiadores ou políticos, onde eles consideram que a cidade ideal, a cidade perfeita, era a cidade pré-revolução industrial, né? Então ali eles consideram que foi o máximo do que a humanidade conseguiu viver e conseguiu desenvolver no ambiente de cidade, né? E então esse é o momento da história em que a humanidade conseguiu desenvolver plenamente a sua cultura, o seu conhecimento, né? Isso tudo aí vindo, né, com as ideias do iluminismo, a queda da monarquia, tudo aquilo que a gente viu que aconteceu na história. De tal maneira que o sucesso desta sociedade neste tempo pré-industrial foi tão grande que ela proporcionou as bases, né, ou seja, quer seja financeira, de capital, tanto quanto de conhecimento, né, com o desenvolvimento da ciência, justamente para o desenvolvimento da indústria, que é o momento logo a seguir, né? Então, esse pessoal aí, esse pessoal do modelo, do pensamento de modelo culturalista, eles têm isso em mente, que o ápice da sociedade urbana da humanidade foi ali no momento pré-industrial. Então, a sociedade conseguiu gerar toda essa base, conseguia manter o campo de uma maneira estável, produzindo, e com esse enriquecimento cultural e monetário, financeiro, gerou aí a possibilidade da industrialização, da criação das indústrias e do pensamento de produção em larga escala, né? Então isso até acaba sendo meio paradoxal, né? Que é o melhor momento, na visão deles, pode ter gerado aí um dos piores momentos, mas é assim mesmo que funciona o desenvolvimento da sociedade humana. E então o foco destes pensadores deixa de ser ali o indivíduo e o pensamento de como esse indivíduo se desloca dentro da cidade, como ele vai para o trabalho, para o lazer, para o estudo e volta para sua casa e depois retoma todo esse ciclo e como ele vive isso, se ele tem higienização, se ele tem sanitização, ou ainda se ele se locomove, e ele passa a ser o agrupamento humano em si, né? Ou seja, como toda a sociedade está agrupada e a relação que elas têm, que cada indivíduo tem entre si. E para eles, este agrupamento era o motor fundamental da cidade que eles tinham como ideal, que era a pré-europeia, que era a cidade orgânica, né? A cidade onde ela era entendida quase que como um conjunto, né, de elementos ali que ao terem essa relação entre eles, vivendo ali naquele quase que caos, mas um caos que gerava a vitalidade da cidade. Então eles começaram a identificar que na cidade anterior, toda aquela efervescência urbana ali, aquela efervescência da cidade, era o principal, era o vital para uma vida próspera, né, no sentido financeiro e etc., mesmo tanto quanto feliz, né, mas não só do cidadão indivíduo, né, como um só, mas como da comunidade toda. E então, as propostas em geral destes pensadores buscavam resgatar aí pontos desta sociedade pré-industrial e trazer para a nova cidade, né? Procurar adaptar essa nova cidade, uma vez que eles entendiam que era impossível retroceder, né? Uma vez que o avanço ocorre, o avanço do conhecimento, da técnica, né, da tecnologia ocorre, é impossível que ele retroceda a um estado anterior. Então eles começaram a estudar pontos que faziam a cidade anterior aí vitais e começaram a colocar nas suas propostas estes pontos. E algumas características deste modelo é possível identificar nas propostas dos culturalistas. 1. A cidade era circunscrita dentro de limites precisos, então ela não tinha aí um campo de expansão indefinido. E esses limites eles eram geralmente determinados pela natureza, né? Por uma massa verde, por um rio, por montanhas, pelo mar, enfim. Então eles identificaram isso como uma das características principais das cidades para uma melhor condição de vida. 2.
dimensões modestas, baseadas na cidade da Idade Média. Ou seja, a gente pode traduzir isso como escala humana. Então, o edifício, por mais que ele fosse aí necessário, ele não deveria ser uma mega construção que diminuísse, reduzisse a figura humana ao nada, né? Então, os grandes arranha-céus eram condenados por estes pensadores, uma vez que eles identificavam na cidade dita considerada ideal, uma escala condizente com a escala humana, né? As maiores construções das edificações medievais eram na ordem as igrejas, né? Os templos, depois os castelos, que era o dos reis, né? Da monarquia, e depois os palácios de governamentais e instituições, e daí vinham para os casarões dos nobres até as casas, né, das demais classes aí da pirâmide da sociedade. Então eles identificavam que, ainda que as igrejas e os castelos tinham, né, um destaque na paisagem urbana, elas não eram monumentais a ponto de dizimar, né, de reduzir a escala humana para que ela, de maneira que ela fosse imperceptível. Então essa escala de construção era valorizada por eles. A terceira característica, tanto quanto a higiene era importante, então eles não negavam de que a higienização, a sanitização da cidade era importante. Mas eles consideravam que, da mesma maneira que a higienização e a sanitização das cidades era importante, a arte e a cultura do povo, da cidade, né, dos cidadãos, tinham a mesma importância e a mesma relevância. Não só no quesito de embelezamento, né, de fazer jardins bonitos, de calçadas bonitas, mas da arte como o valor que ela recebia, principalmente aí no Renascimento, do século XV para cá. Então todo o movimento artístico que era oriundo aí da intelectualidade humana deveria ser tratado com a mesma importância que era a de sanitizar a cidade. E a quarta característica era a negação total aos protótipos, então aos edifícios tipo, né, aos pavimentos tipo, ao apartamento tipo. Então, na ideia desses culturalistas, a cidade ela era única, assim como uma quadra deveria ser única, uma rua deveria ser única, sem repetições que tornavam a cidade monótona. Era isso que eles vinham identificando, principalmente na cidade moderna, que para atender aí a demanda, né, começou a produzir em escala, né, um ritmo de produção da construção civil, como a gente viu com Walter Gropius, a Bauhaus, etc. Começou a produzir em escala industrial unidades habitacionais. E eles viram que isso não era interessante porque deixava monótono a cidade e transformava o ser humano num ser humano mais frio, sem a possibilidade de personalizar principalmente a sua habitação, né? E também depois para sua casa e aí assim por diante. Então eles consideravam que essa personalização, aliada às outras características, né, principalmente da arte, da importância da arte, acabava aí reduzindo o homem a uma simples peça deste sistema maquineísta, né, deste sistema industrial quase que estava sendo pensado a cidade. E alguns dos principais pensadores deste modelo culturalista é o Ebenezer Howard, o Arturo Soria e Mata, o Camilo Sitt e o Raymond Unwin. Alguns deles também têm vídeo aqui no canal, falei sobre o pensamento deles sobre as cidades, então basta irem, né, vocês podem ir lá conferir o que cada um falou e os seus pensamentos sobre a cidade, e a gente vai identificar essas características aí de pensamento nos seus modelos de cidade. No caso do Soria e Mata, inclusive, foi um pensador que conseguiu iniciar a execução aí do plano de estruturação ali da cidade linear de Madrid. Na sequência, nós temos um modelo chamado a tecnutopia. A tecnutopia é um modelo que mescla o emprego
da tecnologia com ideias utópicas para a solução de problemas urbanos. Então foi aí desenvolvida principalmente por autores, né, especialistas, urbanistas, né, técnicos, que vinham de uma linha um pouco mais progressista e começam a tentar adaptar a cidade a toda a essa tecnologia que vem num crescimento exponencial aí ao longo do século XX. E eles começam a identificar soluções na tecnologia, inclusive na tecnologia avançada, tecnologia de ponta, para problemas urbanos. A ênfase destes autores é na eficiência, né, na racionalização ao máximo de qualquer processo construtivo e depois do processo mesmo de gerenciamento das cidades. E com isso, né, com toda essa eficiência e todo esse emprego de tecnologia, gerar aí um ambiente construído de altíssima qualidade. Então eles buscavam a excelência nos espaços públicos urbanos e mesmo no espaço construído como um geral urbano, com a utilização da tecnologia. Todas essas ideias elaboradas por esses autores foi aí um campo fértil para a ficção, né, para obras de ficção, ficção científica mesmo, e geraram aí obras então, né, que foram muito exploradas e conhecidas, né, do nosso público até os dias de hoje. O desenho animado Os Jetsons, ele é baseado principalmente nas ideias destes pensadores do ambiente urbano tecno-utópicos, né? Com, né, toda aquela concepção de cidade solta do térreo, né, solta ali do contato com o chão, o deslocamento pelo meio aéreo, né, que naquele momento, ainda que o avião já estava desenvolvido e helicóptero, mas não era ainda como hoje, ainda não é numa escala, né, vista como naquele momento, mas já é uma intenção aí vamos dizer assim, preservar todo o ambiente natural do térreo e colocar a vida humana suspensa do solo, tanto para habitação, quanto para trabalho, quanto lazer, que a gente observa que a proposta do desenho é que tudo ocorra sem esse contato com o solo. E mesmo em outros filmes, como Star Wars e todo o desenvolvimento de sociedades que são feitos nesses filmes ao estilo Star Wars que surgiram aí do segundo metade do século XX para cá, são todas baseadas em sociedades urbanas que sofrem aí um impacto tecnológico para o seu desenvolvimento. Como propostas, a gente tem, inclusive são dois temas que no futuro eu vou fazer aí vídeo específico para eles, mas nós temos a Plug-in City e temos também a Walk-in City, ambas são propostas de um estúdio de arquitetura que é o Archigram, e são aí ícones, né, desse pensamento tecnotópico. E os principais autores, né, não poderia deixar de ser o Peter Cook, que inclusive era um dos membros do Archigram, e o Yanis Xenax, também um autor aí que representa bem essa linha tecnotópica. Outra corrente de pensamento que é relevante na obra de Choi é a Antrópolis. A Antrópolis é uma corrente que teve seu início na obra de George Simmel, que em 1917 publica uma obra chamada The Metropolis and Mental Life, ou seja, a metrópolis e a vida mental, né, numa tradução mais livre. E particularmente nessa obra ele estuda a consciência do indivíduo e a sua relação com a cidade. Esta obra ela foi a base, né, para o início de estudos de um grupo de pensadores que ficou conhecido como a Escola de Chicago, que eram ali, né, oriundos da Universidade de Chicago e, por sua vez, eram discípulos aí de Simmel. Então, esses pensadores urbanos, eles começam a pensar toda a problemática da cidade por uma linha mais humanista.
e os principais temas elaborados por eles era a ecologia urbana e a sociologia urbana. Então, nesta corrente de pensamento, a cidade ela é voltada, direcionada ao homem, né, em contraposição ao pensamento dos modernos, né, dos arquitetos modernistas, que pensavam a cidade em função da máquina, né, a máquina de se locomover, a máquina de morar, a máquina de voar, né? Inclusive tem um vídeo até famoso do Le Corbusier, onde ele descreve exatamente estes termos. Em contraposição a isso, então, estes arquitetos e teóricos e, né, estudiosos aí da escola de Chicago colocam o homem como o centro objetivo das cidades. Para chegar a estes estudos, né, para pensar a cidade voltada ao homem, eles lançam mão da multidisciplinaridade. Então eles começam a buscar aí aspectos, né, e estudos, né, conhecimentos da história, da economia, da política, da sociologia, da geografia, para aí embasar, engrossar esse caldo aí do urbanismo. Isso tudo lhes permitiu que ampliassem, então, a visão, né, de como pensar aquela cidade, que estaria em questão, né, no caso destes urbanistas, para uma área regional, né, uma área geográfica maior. E inicia-se aí, então, o conhecido planejamento regional urbano, né, ou planejamento regional de uma área, de um país, de um estado, enfim, porque eles começam a identificar que é impossível olhar isoladamente para uma cidade, uma vez que ela tem ligações com o seu entorno, né, de fluxos comerciais, de comunicação, enfim, né, do que a gente possa imaginar que seja contatos humanos. Uma cidade ela nunca fica isolada, né? Até mesmo porque ela perece se ela ficar isolada do resto do mundo, principalmente, e ainda mais essencialmente do seu entorno imediato. Então nasce aí o planejamento regional, e os seus principais autores foram o Lewis Mumford, o Patrick Geddes, o Kevin Lynch e a Jane Jacobs, que inclusive já falei bastante sobre ela né, distribuído ao longo dos vídeos, que fez uma verdadeira revolução lá em Nova York e da onde também surgiu a sua obra A Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, que também no futuro vou abordar. Então, diante dessa classificação toda proposta pela Françoise Chouay, nós conseguimos até traçar um quadro que seria um diagrama que se desenvolve aí ao longo de uma linha do tempo, né, uma linha cronológica. E ao longo desta linha a gente observa ao longo desta linha do tempo, né, neste diagrama, a gente observa três grandes linhas de pensamento, que seria a progressista, a culturalista e uma linha chamada naturalista, né? Então, dentro da linha progressista, culturalista e da naturalista, a gente vê que esses períodos, né, que são aqueles dois primeiros períodos lá citados pela Chouay, se desenvolvem. Então, tem o pré-urbanismo em ambas as linhas, né, o pré-urbanismo culturalista, o pré-urbanismo progressista e o pré-urbanismo naturalista, assim como também tem o período urbanista, né, o período do urbanismo nas três linhas, e a gente tem evoluções dessas linhas já mais para o final, mais próximo aí dos anos que vivemos, onde a linha progressista ela caminha e desenvolve-se para a tecnotopia, ela se ramifica, né, para o modelo de cidade mais tecnotópico, e o naturalismo, da qual participa o humanismo, que a gente, né, viu, ele começa a desenvolver e ramifica-se para a Antrópolis, que seria este último modelo que a gente observou,
do qual o Kevin Lynch e a Jane Jacobs participam como autores. Então, a gente consegue ter mapear aí as correntes de pensamento urbano e ao longo de períodos e ao longo desta linha do tempo, aí graças a esse trabalho desenvolvido pela Françoise Choay, aí nessa obra chamada O Urbanismo, que tem aí como a primeira data de publicação em 1965, depois teve algumas edições, inclusive a edição brasileira, né, ela foi publicada em francês e originalmente, mas tem a edição aí do português brasileiro mais recente, mas é uma obra de grande importância para a gente entender como essas linhas de pensamento foram desenvolvidas ao longo do tempo, o pensamento urbano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo sobre como se classificou, né? Ou assim como a Françoise Choay nos ajudou a organizar esse pensamento urbano, né, desses diversos autores ao longo aí destes últimos 200, 300 anos. Nos dá uma boa compreensão, né, a cidade foi pensada por diversas mentes, né, e diversas linhas de raciocínio, e isso vai nos ajudar para os próximos vídeos do canal, onde eu pretendo focar aí no planejamento urbano de cidades brasileiras. Temos algumas cidades brasileiras que foram planejadas, né, foram criadas quase que do zero. A gente vai ver aí nos próximos vídeos algumas delas. E tendo isso em mente, já tendo como um apoio, né, todo esse conhecimento de como essas correntes de pensamento se estabeleceram, com certeza a gente vai organizar isso tudo. Então é isso, pessoal, né? Eu peço que, se vocês gostaram aí do vídeo, deixe o seu like para fortalecer aí o canal, né? Fortalecer o desenvolvimento aí de novos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, está assistindo pela primeira vez, se inscreva, considere se inscrever no canal. Aqui o nosso tema principal é as cidades. Também no futuro talvez eu poste aí alguma coisa relacionada à arquitetura, inclusive já tenho feito algumas coisas relacionadas à arquitetura, que também é um tema que bastante a gente se interessa por estar contida na cidade, né? Então tem arquiteturas muito interessantes e talvez eu possa aí criar um quadro sobre o review de alguns prédios, né, de algumas arquiteturas. Essa é uma ideia que está na mente e possivelmente venha no futuro. Então considere se inscrever, né, para que a gente continue falando sobre cidades, sobre arquitetura, sobre urbanismo. Então considere se inscrever se você gosta aí desse tema também, cidades, arquitetura e urbanismo, que é o tema que nós vamos desenvolver aí neste canal. Obrigado por assistirem até aqui e nos vemos numa próxima.